No próximo dia 25 será instalada a 73ª Assembleia Geral da ONU. Na pauta vai estar, pela enésima vez, a proposta de suspensão do criminoso bloqueio imposto pelos Estados Unidos a Cuba desde 62. O resultado da votação, por ser o de sempre, é previsível. Excluídos Estados Unidos e Israel, todos os demais países membros da ONU votarão pelo fim do bloqueio. Mas o bloqueio prosseguirá, já que seu autor, os Estados Unidos, não se sente obrigado a cumprir qualquer determinação da ONU. 3 anos atrás, em dezembro de 2015, os povos civilizados celebraram, com razão, a decisão dos presidentes Raul Castro, de Cuba, e Barack Obama, dos Estados Unidos, de reatarem as relações diplomáticas entre os dois países, rompidas já tinha mais de meio século. A poderosa máquina de propaganda Yankee, porém, vendeu ao mundo a falsa versão de que o aperto de mão entre Raul e Obama selava o fim do bloqueio econômico e zerava as contas dos Estados Unidos com Cuba. Não foi isso que aconteceu. É essencial repetir, reiterar e deixar claro que as relações entre os dois países só voltarão à normalidade quando os Estados Unidos tomarem 3 decisões. Nada mais que 3 decisões. Primeira decisão é decretar o fim do bloqueio econômico e de toda a legislação decorrente dele, como as leis Torricelli e Helms-Burton. A segunda decisão é fecharem a prisão de Guantánamo e devolverem a Cuba o território de 117 quilômetros quadrados, que é parte integrante de Cuba e que hoje é ocupada pela base aeronaval da Força Aérea Americana. A terceira decisão é os Estados Unidos transferirem ao Tesouro Cubano a cifra de 822 bilhões de dólares, cerca de 3 trilhões de reais, como pagamento de indenização pelo prejuízo causado à economia cubana em mais de meio século de bloqueio e de agressões de diversas naturezas. É importante ressaltar que nesse valor não está incluído $1 só de indenização pelas centenas de milhares de vidas de cubanos mortos em consequência de agressões militares e terroristas planejadas e ou executadas pelos Estados Unidos. Muita gente supõe, de boa fé ou convencido pela propaganda americana, que o bloqueio é um ato simbólico, retórico, um reles pedaço de papel perdido na burocracia. Nada mais equivocado. O bloqueio é um crime que vem sendo executado permanentemente contra Cuba pelos últimos 11 presidentes dos Estados Unidos, de Kennedy a Donald Trump. Meus 40 anos de fraterno convívio com Cuba facilitam a lembrança de alguns cases concretos de como funciona o bloqueio. Anos atrás, Cuba decidiu adquirir 30 tomógrafos computadorizados para atender e modernizar os serviços de saúde oferecidos à população. O lote total, de fabricação japonesa, custara aos minguados cofres cubanos a respeitável quantia de 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares é um bom dinheiro, sobretudo para um país pobre. Os aparelhos foram comprados, foram pagos, embalados e permaneceram por meses e meses nos almoxarifados da fábrica lá no Japão. Por que tanta demora na entrega de um equipamento que a população precisava tanto? A resposta tem uma única palavra: bloqueio. Segundo o bloqueio,
qualquer navio de qualquer bandeira que atraque em Cuba estará proibido, pelo período de 6 meses, de atracar em qualquer porto norte-americano. Punição duríssima para qualquer empresa internacional que trabalhe com transporte de cargas. O segundo case diz respeito ao Brasil. Uma grande construtora brasileira, de cujo nome agora eu não me lembro, eu não sei se foi a Odebrecht ou a Andrade Gutierrez, talvez, mas essa empresa ganhou uma mega licitação internacional para duplicar o já gigantesco aeroporto internacional de Miami. Ocorre que a brasileira ganhadora tinha negócios na área de prospecção de petróleo em sociedade com Cuba, lá no mar territorial cubano. De bloqueio em punho, o Departamento de Estado e o Departamento de Comércio anularam a licitação. A construtora recorreu, o caso atravessou gavetas de terminais até parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, que afinal deu ganho de causa à empreiteira brasileira. O terceiro caso é um exemplo de valentia de uma empresa espanhola de hotéis, a Meliá. Depois de instalar, em parceria com os cubanos, dezenas de hotéis na ilha, a Meliá recebeu uma ameaça dos Estados Unidos. Ou encerrava seus negócios com Cuba, ou seria obrigada a fechar todos os seus hotéis em território norte-americano. Ao contrário de muitos que se acovardaram, a Meliá bateu o pé. Se a escolha era entre Cuba e os Estados Unidos, a empresa preferia permanecer em Cuba e fechar toda a sua enorme rede de hotéis nos Estados Unidos. Os americanos fingiram de morte e deixaram a Meliá em paz. O dinheiro falou mais grosso. Às vésperas da Assembleia Geral da ONU, democratas de todo o mundo devem se manifestar. Pelas redes sociais, em tribunas, artigos, sindicatos e movimentos sociais. Não importa se você é ou não solidário com Cuba e com sua revolução. O que importa nesse momento é lutar para que todos os povos, não apenas os cubanos, possam exercer seu direito à soberania e à escolha de seu destino sem qualquer interferência, pressão ou agressão norte-americana. Se você é contra a brutalidade do bloqueio, diga não aos Estados Unidos. Chega de ameaças, de agressões e de intromissões. Nós temos a obrigação de defender o direito de Cuba e de todos os povos à sua autodeterminação. Diga não ao bloqueio criminoso.